Boa noite. Hoje, 5 de julho de 2023, estamos iniciando nossa reunião de radiação e cura. E logo a seguir vem um atendimento médico espiritual, aqueles que nós fazemos os sábados, que são intercalados, faremos quarta-feira, todas as quarta-feiras. E os sábados, um sim, outro não, né? Como está na nossa agenda aí. E nós, com isso, pela procura de muita gente, né? E para dividir, tem pessoas que trabalham e não podem vir na quarta, então vem pela agenda que é marcada aí na nossa folhinha. Quem não tem, depois pede para publicar aí no grupo, né? No grupo Sahari e no nosso canal no YouTube. Aproveita, dê um like aí, like, joinha, né, como fala, para poder fortalecer o nosso canal. Pode compartilhar. E como sempre trazemos palavras que isso nos ajuda, e muita gente gosta de ouvir as nossas palavras. Isso serve para você que tem suas dúvidas. E hoje eu vou falar de uma coisa muito importante que o Espírito da Verdade ele explica aqui, e não vou muito longe com isso, que está lá na Bíblia, em Mateus 12, 46 a 50, em Marcos 3, 20 a 21, 31 a 35. Quem acompanha a Bíblia pode ir lá ver que vai entender através da sua Bíblia o que eu falo aqui. Aqui eu falo pela explicação do Espírito da Verdade. E aqui o título é: quem é minha mãe e quem são meus irmãos? Isso é interessante porque eu entrei numa reflexão sobre um amigo, um grupo de amigos, os amigos também. E chegamos a uma conclusão, já eu com a minha idade, que a nossa família ela vai diminuindo, né? Os filhos vão se afastando, né? Vamos ficando isolados. E o que acontece? A gente começa a encontrar amigos. Esses amigos viram companheiros, viram irmãos, vira pai, vira mãe, vira filho, né? Todos eles não são consanguíneos. Mas a gente começa a ter novos amigos, porque o homem ele não se sente bem isolado. E Jesus explica aqui que ele esteve lá com o povo reunido, e ele foi na casa da mãe dele e os irmãos, só que ele não entrou. Ele ficou do lado de fora. E aquelas pessoas acompanhando ele, mais os amigos, que são os apóstolos. E aqui ele vai assim: quem é minha mãe e quem são meus irmãos? Porque os irmãos dele falaram: Jesus, nós somos seus irmãos, vamos almoçar, entre. Como é que ele ia entrar com os irmãos, que aquelas pessoas que acompanham ele, que seguiam ele, uma multidão, mais os apóstolos, que é aqueles que acompanhavam ele dia a dia? Então ele deu um exemplo do que ele fala. Quando ele diz que assim está assim, quer ver? E tendo vindo para casa, ali se reuniu tão grande número de pessoas que nem mesmo puderam fazer sua refeição. Quando seus parentes tomaram conhecimento disso, vieram para se apoderarem dele, porque, segundo dizia, Jesus havia perdido o espírito. Então, a comida não dava para todo mundo. Então eles entenderam que Jesus havia perdido o espírito,
que aqui explica, essa expressão era usada para designar alguém que estava louco. Então, a família achou que Jesus estava maluco. Isso acontece conosco, acontece com os médiuns, os profetas. Eu passei por isso, de ser taxado como louco, como quando menino, né? Menino maluquinho, por ter esse sentimento, né? Mediúnico, uma mediunidade aflorada, como Jesus tinha através do Espírito Santo de Deus, que ele era médium do Espírito Santo. Então, ele dá aqui uma resposta: eis aqui minha mãe e meus irmãos, porque todo aquele que faz a vontade de Deus, esse é meu irmão e minha mãe. Mas os irmãos deles acharam isso um absurdo, que ele perdeu o espírito, quer dizer, ele era louco. E o Espírito da Verdade, ele explica aqui, certas palavras parecem estranhas ditas por Jesus, por não estarem de acordo com a sua bondade e a sua inalterável benevolência para com todos. Os incrédulos não deixaram de fazer disso uma arma, dizendo que ele se contradizia a si mesmo. Acontece também com o seu pastor, com nós médiuns, que damos nossas palestras. As pessoas às vezes acham que nós estamos nos contradizendo. Os incrédulos não deixaram de fazer disso uma arma, dizendo que ele se contradizia a si mesmo, viu? Um fato irrecusável é que sua doutrina tem como base fundamental, como pedra angular, a lei do amor e da caridade, que é a nossa lei aqui, a lei do amor e da caridade. Ele não podia, portanto, destruir de um lado o que se estabelecia do outro, de onde é forçoso tirar-se esta consequência rigorosa. Se certas máximas estão em contradição com aquele princípio, é que as palavras que se atribuem a Jesus foram mal reproduzidas, mal compreendidas ou não lhe pertencem. Está aí várias Bíblias, várias igrejas, várias formações, várias irmandades, várias fraternidades, e muitas criando interpretações sobre a palavra de Jesus. Tomamos aqui cuidado para que isso não ocorra conosco. Nós mesmos falamos e falaram que isso é um absurdo, que Jesus era o médium do Espírito Santo. Isso é um absurdo, alguém fala. Jesus é Deus. Como Jesus é Deus? Não podemos discutir sobre isso. Está aqui a doutrina dele, a lei é a do amor. É a doutrina. Então, nós temos que levar a lei do amor e da caridade, porque é ela que salva. Então, por que nós não devemos discutir sobre isso? Porque nós não temos tempo. Quem trabalha na seara da caridade e do amor não tem tempo para discutir o que é certo e o que é errado, porque nós fazemos a nossa parte. Eu garanto que o amor, praticar o amor, é certo, isso eu garanto, eu, para mim mesmo, e a caridade, isso é certo. Então, como fica bem claro, os amigos é um parente, é um irmão, e muitas das vezes, maioria das vezes, nós não recorremos a eles, porque é natural. Muita gente diz: é meu sangue, essa pessoa não é do seu sangue. Por que você considera aquela pessoa mais do que eu? Sou seu primo, eu sou seu irmão, eu sou seu tio. Por que você chama outra pessoa de mãe porque você tem mãe?
Eles esqueceram da lei do amor e da caridade. Então, quando chegamos a essa idade, é que a gente entende que a família é aquela que nos ampara. Então, não fique preocupado com isso, que o que você tem que dar satisfação à sua família, que você tem que ficar perto da sua família, não é isso que Deus falou, não é isso que Jesus trouxe na palavra. Ele mostrou a multidão, e ele não perdeu espírito nenhum, ele não era louco. Então, ele não aceitou entrar na casa da mãe dele com os irmãos e nem almoçar com os irmãos, porque os outros, não tinha comida para os outros. Ele falou: se não tem comida para aqueles ali, eu não vou almoçar. Está aqui todos meus irmãos. Então, é necessário que você reflita sobre a situação que você passa às vezes por depressão. Você se isola porque você não vai procurar um amigo, você não sociabiliza, você não vive só para si. E você acha que seus parentes, eles têm que te sustentar, seus parentes têm que estar te ligando, te acalentar, seus filhos não te procuram, já estão casados, cheios de problema, tem o trabalho deles, tem a esposa, tem filhos, e você fica aí reclamando. Já aconteceu isso comigo, e depois eu caí na consciência, porque quando nós lavamos nossos espíritos e educamos nossos espíritos, nós vemos que todos nós somos um espírito, é um espírito diferente do outro. A carne pode vir na consanguinidade, melhor dizendo, mas o espírito é seu, é único, ele não vem de carne nenhuma. Então somos nós irmãos. Por isso que Jesus diz que todos nós somos irmãos e somos semelhantes. Então, é uma reflexão muito boa, para que você preste atenção nos seus amigos, cuide deles, que eles vão cuidar de você. Alguns falam assim sobre o vizinho, que o vizinho é um parente mais próximo. É verdade, o vizinho é um parente mais próximo. Então é importante que você entenda que a lei, ela é o amor e a caridade. Fica a dica para que você viva tranquilo, saia desse isolamento que vocês estão, saia dessa vaidade, dessa soberba, vai para a rua, vai procurar amigos e seja feliz, porque ali você vai se completar e vai completar alguém. Que Deus abençoe. Bom, vamos fazer a nossa irradiação, o nome que vocês põem sempre, né, no papelzinho aí, nós botamos dentro da água. O que é a água? Não é nenhum ritual. A água é energia e a representatividade está na água. E depois você, por favor, tenha um copo d'água, uma garrafinha d'água ao lado. Se você estiver cuidando de alguma pessoa, põe para essa pessoa também. Ou aquela que ainda não chegou, seu esposo está trabalhando, ou sua esposa está trabalhando, estão fora, deixa um copinho d'água para ele quando ele chegar. Ela vai receber fluidos. Isso é real. Não tem nada de encantamento aqui. Então, se isole para algum lugar, agora sim, fique num lugar calmo. Se tiver televisão, desliga o celular, sente em algum lugar, fica quietinho e vem comigo, abre suas mãos para receber. Abre. Nós vamos fazer assim.
nesse momento, eu invoco e evoco o Espírito Santo de Deus. Invoca todos os espíritos benevolentes, espírito de luz, para que nos tome, Senhor. Nos dê a condição de poder mediar, como médiuns que somos, para todas essas pessoas que nos ouvem e aquelas também que não estão nos ouvindo. Estenda-se um manto sagrado sobre todos nós. Dê luz, dê a energia necessária, dê paz. Traz para mim, Senhor, para que possamos distribuir. Traz para nós toda essa energia da cura, que ela se espalhe pelos hospitais, aquelas pessoas, Senhor, esperando a cura, esperando sarar da sua dor, da sua chaga, dos presídios, esses que estão cerceados do direito de ir e vir por algum erro que cometeu, que é bom que se arrependam, que eles entendam que o caminho é aquele que Jesus nos mostrou. E a palavra, Senhor, a palavra sempre, ela atravessa o universo, a palavra do amor, que já é lei, e a caridade, para que possamos oferecer ao nosso próximo, ao nosso semelhante. E numa só voz, Senhor, vamos nós falar com o Espírito Santo, como Jesus nos ensinou. Pai nosso que está no céu, santificado seja o vosso nome, que venha a nós o vosso reino, seja feita a sua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia que nos dá hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido. Nós devemos perdoar, não nos deixe cair em tentação. Livra-nos, Senhor, de todos os males. Irradia, Senhor. Afasta a doença dessas pessoas, afaste o mal. Recupera o emprego dessas pessoas que precisam trabalhar, o salário delas. Tire a dor dessas pessoas, tire a agonia. Dê a força necessária, Senhor. Assim eu pretendo, todos nós pretendemos, que elas sejam felizes. Que assim seja, Senhor, graças a Deus. Louvado seja Deus. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Graças a Deus, bebam suas águas.